Oiê, e aí galera? Então, esse vídeo é para basicamente trazer todas as nossas experiências, porém, como são experiências, a maioria delas deu errado, quer dizer, todas deram errado. Mas como mesmo assim nós precisamos mostrar os experimentos, resolvemos trazer para vocês a explicação de alguns deles para que fique gravado certinho para vocês. Então bora aprender um pouco de física e fingir que pelo menos alguns deles deram certo. O primeiro experimento nós fizemos um capacitor e tudo que você vai precisar é papel alumínio, folha de ofício, alguns fios velhos, fita crepe e para o nosso experimento nós tentamos usar uma fita de LED, porém não deu muito certo. Você vai recortar duas chapas de papel alumínio do mesmo tamanho. E logo após isso já pega o seu fio e vai cortando ele para você começar a descapar. Confesso que o principal problema do nosso trabalho está nesses fios, porque nenhum de nós sabia como usar e os tutoriais eram bem ruinzinhos. Para montagem tudo é bem simples, a gente só vai colocar um dos fios descapados em uma das partes do papel alumínio, vai tampar com a fita para ficar bem seguro e vai repetir o mesmo processo na outra chapa. Separando uma das tiras, nós testamos duas formas diferentes de fazer essa parte do processo, porém não tem como saber se nenhuma das duas deu certo sem o multímetro, que é um instrumento específico para medir esse tipo de coisa, já que ela não tem uma carga tão grande, então a gente não ia poder testar na prática. A primeira das formas consiste em colocar a primeira das chapas virada de cabeça para baixo, e na pontinha vocês colocam só uma fita para deixar bem parado. Agora a gente vai fazer um sanduíche com a segunda folha de papel ofício e agora vai colocar a segunda chapa por cima. Quando pronto, basta só enrolar e ele vai ficar com essa configuração. Mas afinal, como esse capacitor de papel funciona? Resumidamente, cada fio está ligado a uma armadura e essa armadura ela é separada por um outro papel, que ele vai garantir que os dois estejam isolados e cumpram o papel do capacitor. A principal diferença entre o de papel e o capacitor eletrolítico é que no segundo, no lugar do papel, vai ter uma solução condutora que vai acabar criando uma película finíssima entre as duas chapas, que por sua vez é isolante e consequentemente dielétrico. Mas para entender melhor isso, você tem que saber o que é e como funciona um capacitor. É um componente que armazena carga elétrica para ser usada posteriormente. Está presente em flashes de câmeras fotográficas e placas-mãe de computadores e eletrodomésticos. É constituído de duas placas metálicas paralelas, chamadas de armadura, geralmente separadas por um material dielétrico, ou seja, isolante. Quando a corrente elétrica passa pelo capacitor, a tensão aplicada entre as placas condutoras faz com que, de um lado, sejam armazenadas cargas positivas e do outro, cargas negativas, de igual módulo, evidenciando assim seu funcionamento. Sendo assim, a capacitância do eletrolítico vai ser muito maior do que a do papel, já que o papel é um material muito mais frágil e essa camada fina é muito mais forte e isolante. Dando seguimento aos experimentos, queríamos que uma lâmpada de LED pequena de pisca-pisca fosse ligada a partir do capacitor, porém isso não aconteceu, então resolvemos fazer um resistor para ver se essa realidade vinha acontecer. Para construir o resistor é bem fácil, basta riscar uma folha de papel grafite, já que ele é um material que conduz eletricidade, mas tem certa resistência. Depois enrolar ele em um fio ou algo que tenha esse formato cilíndrico e logo depois ir enrolando os fios, que é a parte mais chata, já que o fio ia deslizando muito no grafite. As duas tiras de fio de cobre iam ser colocadas nas extremidades dos tubos e pronto. Na teoria estava tudo certo, agora a LED ia sim acender, mas não foi dessa vez, a LED continuou apagada. Juntando tudo, o circuito ficou bem legal, mesmo que não tenha funcionado. As cargas positivas elas vão se deslocar, passando pelos resistores e pela lâmpada, fazendo com que ela se acenda e encontre as negativas. Diferente da pilha, aqui nenhuma carga é criada, elas apenas são para que elas se encontrem. Nossa última tentativa era baseada no experimento da garrafa de Leyden. Tudo que você precisa é de uma garrafa PET, revestir ela com a camada de papel alumínio interna e externa, de uma bolinha de papel alumínio para colocar na tampa da garrafa. Vale lembrar que a tampa ela tem que estar furada, porque a bolinha ela vai estar junto de uma haste de metal que
que devem estar diretamente ligados, para então colocar dentro da garrafa. Depois bastava fazer a ligação de um fio de cobre ligado ao papel alumínio e então atritar a bolinha de alumínio que estava em cima da garrafa. E aí, quando a gente colocasse o fio de cobre na bolinha, ia acabar gerando um atrito visível. Em resumo, a garrafa de Leyden era um capacitor bem rústico. Mas essa só foi mais uma das nossas tentativas falhas de fazer esses experimentos do trabalho. Então fica aí a pergunta, porque nós realmente não sabemos responder. O que nós fizemos de errado e o que nós devemos fazer para melhorar os experimentos. Foi isso, galera. Tchau!